Olá! A Bíblia apresenta um nome, um personagem que aparentemente é misterioso. Agora, o que é mais interessante, fala do seu sacerdócio, como sacerdote. Eu estou falando de Melquisedeque. E o que é mais interessante é que Jesus, o ministério sacerdotal de Jesus é comparado segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia ali em Hebreus 7 fala, você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Mas o que representa isso? O que significa isso? E quem foi Melquisedeque a ponto de que Jesus compara, ou é comparado o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos começando aqui o programa Na Mira da Verdade. Este programa que você sabe, né? É um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Talvez você que está chegando aí pela primeira vez, acompanhando nesse horário o programa Na Mira da Verdade, é isso mesmo, nós estamos ao vivo aqui e você pode tirar as suas dúvidas bíblicas, religiosas, teológicas, fazendo uma pergunta para a gente. Tem alguns mecanismos que eu falo daqui a pouquinho como que você faz para poder mandar a sua questão, mas você pode perguntar e nós vamos colocar na mira da verdade. E quem é que está na mira da verdade para responder baseando-se na palavra de Deus? É ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Estamos aí mais um Na Mira da Verdade ao vivo com o nosso telespectador e agradecidos a Deus pela oportunidade, amigo telespectador, de estudarmos a Bíblia com você. Vamos esperar que a sua pergunta seja pescada hoje para juntos vermos o que Deus tem a dizer sobre aquilo que talvez lhe incomode, aquilo que lhe causa dúvidas. Talvez você precise de uma orientação bíblica para uma área específica da sua vida. O programa Na Mira da Verdade existe para lhe ajudar neste aspecto também. Então envie as suas perguntas e vamos procurar aí dar o nosso melhor para que possamos apresentar a resposta da Palavra de Deus para a sua vida. É isso mesmo, professor. E olha, para você mandar a sua pergunta, você pode usar o nosso WhatsApp ou também o nosso SMS. É só você formular a sua pergunta e mandar para a gente para o número 12 98151 0101. Anota aí, 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora, como já estou recebendo, não para de receber. Só que não pode ligar, como por exemplo esse aqui que andou ligando aqui. Não adianta, aqui a gente não consegue atender a ligação. Olha aqui, ó, final 8382, não adianta ligar, não tem como atender, tá bom? Então, mande a sua pergunta por WhatsApp ou SMS. E você pode usar as redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt e pelo Instagram, @namiradaverdade. Faça sua pergunta, manda pra gente e vamos ver como é que o professor se sai. Afinal de contas, é ele que tem que dar a resposta. Será que ele tem a resposta correta na Bíblia para você? Vamos ver? Já vamos abrir o programa falando sobre essa questão que é interessante, é misteriosa, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, a qual Jesus foi comparado. Aqui em Hebreus 7 fala, ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, falando de Jesus, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. O que é isso? E o sacerdócio de Melquisedeque? Quem é? Professor Leandro Quadros. Verifica se realmente esse texto que eu li está falando diretamente de Jesus ou de Melquisedeque. Mas o que representa o sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio de Jesus Cristo, professor? Aqui é o seguinte, o livro de Hebreus, ou o sermão feito aos Hebreus, ele quer demonstrar a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo em comparação com o sacerdócio dos levitas. Qual é o argumento aqui do autor de Hebreus?
A coisa mais importante de Hebreus, de acordo com o próprio autor, está aqui no capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, a mensagem mais importante de Hebreus é que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E como nosso sumo sacerdote, ele nos representa diante do Pai. A presença de Cristo no santuário celestial garante o nosso perdão diário, garante que os méritos da graça de Cristo e da cruz de Cristo estejam disponíveis a nós. É por isso que no capítulo 4, versos 14 a 16 diz que nós podemos nos achegarmos com confiança pela fé junto ao trono da graça. Sempre que nós precisarmos de socorro espiritual ou para qualquer área da nossa vida, nós podemos confiar que a presença de Cristo no santuário celestial, como nosso intercessor, como nosso advogado, como nosso juiz, isso garante os benefícios da graça em nossa vida. E aí ele está argumentando aqui, no capítulo 7, que o sacerdócio de Cristo é superior a qualquer sacerdócio. E o que ele usa como exemplo para ensinar essa superioridade? O sacerdócio de Melquisedeque. Se você ler, amigo telespectador, Gênesis 14, mais especificamente o verso 18 ali ao 20, você vê que Melquisedeque era um sacerdote rei de Salém. Ou seja, ele foi chamado por Deus para ser sacerdote muito antes de existir os levitas. Porque Abraão devolveu o dízimo e foi abençoado, recebeu uma bênção de Melquisedeque. E nós sabemos que Levi é um dos descendentes, né, de Abraão, Isaac, Jacó, não é? Então o que ele faz? Enquanto que os sacerdotes que intermediavam esta relação, ensinavam o povo a ter uma relação com Deus, os sacerdotes eram da tribo de Levi. Só que Jesus ele é chamado de sumo sacerdote e ele não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Mas aí o que ele está argumentando? Que Cristo não precisa ser da tribo de Levi e de tribo alguma, porque a ordem, o tipo de sacerdócio dele é muito superior ao sacerdócio humano. Assim como Melquisedeque foi chamado diretamente por Deus, por ninguém mais, para ser sacerdote, Jesus é eleito sacerdote diretamente por Deus, pelos méritos realizados na cruz do Calvário, por sua divindade. Então o que o autor de Hebreus mostra? Que a ordem, o tipo do ministério de Cristo é muito superior ao levita. Por quê? Porque existe desde muito antes. Então o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levítico porque Deus pessoalmente o incumbiu de ser sacerdote. E porque ele tinha duas funções, ele era sacerdote e rei. Então, para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo, Cristo é comparado ao Melquisedeque, que era um tipo do Cristo que viria no futuro. Tá? Então, é importante ler todo o capítulo 7, obviamente, todo Hebreus trata do assunto, mas se você ler todo o capítulo 7, você vai ver esta comparação. Cristo é comparado a Melquisedeque só para falar que o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico e que, portanto, a nossa mente deve se fixar no ministério sumo sacerdotal de Cristo e não no ministério humano, que mesmo tendo a sua importância, mesmo tendo sido incumbido por Deus, foi substituído pelo ministério de Cristo no santuário celestial. Então o que o Hebreus ensina é que existe um santuário no céu, onde Cristo é o sumo sacerdote, ele é o ministro, né, desta nova aliança que foi inaugurada no sangue dele. Muito bem, professor, muito bem. Nosso professor sempre tem uma resposta pronta na Bíblia para passar para você. Portanto, acredite, mande a sua dúvida para a gente. Você vai ver coerência, ele respondendo e mostrando os textos bíblicos. Então, participe, mande as suas perguntas por esses canais que eu falei para você, seja pelo WhatsApp 12 981 51 0101, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Instagram
Na Mira da Verdade. Envie a sua pergunta e vamos colocar na mira, tá bom? Olha aqui, ó. Por exemplo, essa aqui chegou pelo nosso SMS. A pergunta é o seguinte, professor, eu não vou falar o nome. A pergunta é a seguinte: Deus perdoa o pecado de aborto? Se sim, como saberei que fui perdoada? Por exemplo, uma mulher que pratica o aborto e há um arrependimento. Como que Deus lida com essa situação, professor? Certo. Veja, biblicamente, sem dúvidas, né, um aborto é um pecado, é um homicídio. A Bíblia, estou falando do ponto de vista bíblico, né? Não estou falando do ponto de vista de uma Constituição Federal de país algum. Estou falando do ponto de vista bíblico, né? A palavra grega para menino, brephos, em Lucas 1, utilizada em referência ao profeta João Batista quando ele estava no ventre da mãe dele, é a mesma palavra grega usada para o menino Jesus que tinha nascido. Então, o que isso significa? Deus não faz diferença entre uma criança que está no ventre ou fora. Então, isso é muito sério. Mas eu não vou entrar nesse ponto, só quero dar esse esclarecimento, né, para muitas pessoas que estão nos acompanhando e que às vezes podem pensar que pelo fato de uma criança não ter nascido, ela não tem os mesmos direitos de alguém que nasceu. Do ponto de vista bíblico e teológico, não é assim. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Deus perdoa sim o seu pecado, tá? Como que você tem certeza disso? Você tem que conhecer a doutrina da justificação pela fé e crer nela. É só desta forma, porque é o Espírito Santo, por meio desta doutrina e do convencimento interno dele, que vai lhe dar essa certeza. Então eu vou ler aqui brevemente alguns textos para você. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sublinhe essa palavra na sua Bíblia, toda injustiça. Não é de alguns tipos de injustiças, toda. Então o sangue de Cristo é eficaz para perdoar você. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma oração e dizer assim: Deus, eu reconheço que à luz da sua palavra eu cometi um grave erro em ter praticado um aborto. Eu reconheço que isso é um grave pecado, mas Senhor, eu entrego a minha vida diante do Senhor, peço que o Senhor me perdoe e que o Senhor, por meio do Espírito Santo, me faça sentir esta paz interna. Deus vai te perdoar no mesmo momento, não tenha dúvida disso, tá? Então aí você tem que ler a palavra dele, refletir nesse texto, 1 João 9, leia também Isaías 1,18, Miqueias 7,19, Salmo 32, verso 5, leia esses textos, reflita e faça uma oração de fé. Senhor, pela fé eu me aproprio dos méritos de Cristo na cruz do Calvário e eu peço o seu perdão para o aborto praticado. E Deus vai te perdoar. Se você continuar se atormentando após esta oração, isso pode ser indício de uma ou duas coisas. Pode ser indício de que você não creu no perdão que lhe é oferecido, mas pode ser indício de outra coisa. Você pode ter crido no perdão, mas isso pode ser indício de que agora é você quem não está se perdoando. E aí você vai precisar, além da ajuda bíblica, de uma ajuda psicoterápica para você aprender a se perdoar. 2 Coríntios 7, 9 e 10 faz uma diferença entre a boa culpa e a culpa ruim. Esse texto é fantástico. A boa culpa leva ao arrependimento. A má culpa produz pesar e morte. Então Deus ele não vai inspirar em você um sentimento que vai afetar a sua saúde emocional. Ele vai lhe inspirar sim o arrependimento para lhe conduzir a mudanças. Tá? Romanos 2,4, por exemplo. Agora, se persiste um sentimento de autodepreciação e autodestruição, diríamos assim, aí eu recomendo muito que você busque uma ajuda psicoterápica para trabalhar isto. E não tem como, há sempre consequências, especialmente de ordem emocional, quando a mulher pratica um aborto, porque é algo antinatural.
tá? Mas Deus lhe perdoa, você pode tratar isso com boa psicoterapia e você pode seguir adiante e recomeçar a sua vida. Muito bem, professor. Não existe pecado a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa perdoar. Apenas um que é mencionado na Bíblia, que é aquele contra o Espírito Santo. E esse é um outro tema que a qualquer momento a gente pode colocar no ar. A pergunta que vai agora para o ar veio pelo nosso Instagram. Mande a sua pergunta aí pelo Instagram. Facebook também está anotado aí, mas o Instagram é @namira-da-verdade. Quem mandou foi o Bruno Oliveira e ele pergunta o seguinte: quando Jesus vier buscar o seu povo, todo olho o verá, assim diz a Bíblia. Agora, como todo olho verá se a terra é redonda? A Bíblia diz que todo olho verá, mas, por exemplo, quem está do outro lado do mundo, quem está no Japão, como é que pode ver Jesus? Pode ver vindo nas nuvens dos céus, ver Jesus. Por que a Bíblia fala isso? Professor, me ajude aí, meu irmão. Que história é essa de que todo olho verá se nós vivemos numa terra plana? Ai, agora quero ver como é que você sai. Essa da terra plana aí é uma aberração, né? Mas vamos explicar para o nosso telespectador. Veja, você tem que recordar, querido telespectador, que a volta de Cristo é um evento sobrenatural. Não é um evento natural. O que isso significa? Na volta de Cristo, Deus não vai se utilizar das leis da física como nós conhecemos. Ele vai se utilizar do seu poder sobrenatural e de leis que desconhecemos, de uma forma que Cristo se projete no céu e apareça a todos ao mesmo tempo. E qual é um texto que eu vou usar para demonstrar isso para você? Apocalipse 6, 14 a 17. Se a volta de Cristo fosse um evento natural e ele viesse como um ser humano apenas, realmente seria inviável vê-lo ao mesmo tempo de todos os lugares da terra. Só que Cristo virá na sua forma divina humana. Ele virá de uma forma gloriosa. Ele virá acompanhado de todos os anjos. A natureza vai entrar em comoção. Então a forma como ele vai se projetar na sua natureza divina humana vai permitir com que ele apareça em todo o planeta ao mesmo tempo. E aí um texto que nos ajuda a concluirmos isso é Apocalipse 6, 14 a 17. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Olha que interessante, o azul do céu vai sair fora para dar lugar à glória de Cristo. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha, um baita de um terremoto. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então você percebe, é um evento sobrenatural. Sendo sobrenatural e sendo que Cristo é divino, humano, né, por causa da encarnação, é óbvio que ele vai se projetar de uma forma visível a todas as pessoas. E por isso nós não vemos nenhuma contradição com aspectos científicos quando lemos Apocalipse 1:7, né, que diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Muito bem, deixa eu ler aqui um versinho da Bíblia. Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. Jesus estava falando dele mesmo. A pergunta aqui é a seguinte: quem mandou foi a Veraneide Bispo. Ela perguntou: por que Jesus é chamado o Filho do Homem? Essa você vai ter daqui a pouquinho. Nós temos que ir para um intervalo rápido, mas não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta e ó, você está vendo, hein? Esse aqui é o Na Mira da Verdade e ó, a mira é essa aqui, ó. Quero ver as suas perguntas, quero ver se a gente consegue pegar o professor Leandro Quadros. Ele está sempre ali dando as respostas, mas será que ele vai conseguir responder a sua pergunta? Manda pra gente, participe. Vamos ver essa pergunta que chegou aqui. Afinal de contas, por que Jesus é chamado o Filho do Homem? Professor Leandro Quadros, o que você tem para dizer pra gente? Olha que interessante, na Bíblia, o termo Filho de Deus, em João 5,18, João 19, verso 7, destaca a divindade de Cristo. O termo Filho do Homem destaca também a sua humanidade, mas é mais do que isso. Além de destacar a humanidade, destaca a divindade dele também. Como que sabemos? Esta expressão ela é usada em referência ao Messias divino humano, mencionado lá em Daniel 7, 13 e 14. E eu vou ler aqui para você. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha que interessante. Um como um filho do homem veio nas nuvens dos céus. Interessante que no Antigo Testamento, Deus é apresentado como vindo nas nuvens dos céus. E este, como um filho do homem, aparece da mesma forma. E ele vai até o ancião de dias, que é Deus o Pai. Tá? Verso 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então, a expressão Filho do Homem, Daniel 7, 13 e 14, se refere a Jesus Cristo, o Messias divino, que vai na presença do ancião de dias, Deus Pai, durante o juízo, na sua fase investigativa. Você vê isso no contexto de Daniel 7, a partir ali do verso 9. Então, a expressão Filho do Homem, que aparece dezenas de vezes nos evangelhos sinóticos e também no evangelho de João, quer destacar tanto a humanidade de Cristo quanto a sua divindade, quer demonstrar que ele é o Messias divino prometido no Antigo Testamento. Muito bem, estou aqui vendo, acompanhando o pessoal que está pelo nosso YouTube. Você pode acompanhar a gente, inclusive ali no chat. Você pode mandar pergunta também, viu? Tava vendo aqui se tinha alguma perguntinha, mas ó, eu separei uma aqui para o pessoal que está ligado com o nosso SMS, o mesmo número, 12 981510101. Essa pergunta aqui, deixa eu ver se tem o nome aqui, é do Marcelo Salvador, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de um esclarecimento plausível sobre esse versículo de Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Até meu entendimento, sempre ouvi que Deus é luz e nele não há trevas, pois pelo simples fato dele criar as trevas e guerras, dá a entender de que ele também tem um lado mau. Desde já agradeço, parabéns pelo programa. Muito bem, vamos dar a resposta aqui ao Marcelo, né? É Marcelo? É isso? Isso, Marcelo. Por que ele quer uma resposta plausível aí sobre Isaías 45:7? Deus de fato cria a luz e as trevas? O mal também? Como é que é isso? Muito boa pergunta. Você tem toda a razão, meu irmão. Ali em 1 João 5 é dito que Deus é luz e nele não há treva alguma. Como harmonizar essa ideia com Isaías 45:7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Parece impossível, né, de harmonizar 1 João 5 com Isaías 45:7. Mas contextualmente você vai perceber que não é impossível. Há outras interpretações, mas a que mais assim me satisfez no momento é a análise do termo hebraico para mal empregado aqui no contexto de Isaías 45. A palavra mal
no hebraico, os eruditos explicam que ela significa tanto mal moral quanto mal como calamidades, tragédias, desolações. Para nós sabermos o tipo de mal que Deus criou aqui no capítulo 45:7, devemos analisar o emprego desta palavra no contexto de Isaías 45. E quando vamos para o capítulo 47, verso 11, nós vemos que a palavra mal, ela não é utilizada no sentido de mal moral, mas no sentido de mal como desolações. E aí eu vou ler aqui para você, Isaías 47:11. Pelo que sobre ti virá o mal, Deus aqui está falando da queda de Babilônia. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. Então o mal que Deus cria no capítulo 45:7 são as calamidades, as desolações sobre o Império Babilônico, que seria punido por Deus. Não é uma referência ao mal moral, porque como você bem disse, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Tiago 1,13, Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Ezequiel 28:15 a 17 mostra que Deus criou um querubim perfeito, que nós conhecemos como Lúcifer, e até que se achou iniquidade nele, ou seja, Deus não foi o originador do mal. O mal se originou em um ser celestial que usou indevidamente o seu livre-arbítrio, tá bom? Então, compare Isaías 45:7 com o capítulo 47:11 e aí você vai ver que a mesma palavra mal é empregada no contexto para se referir às calamidades que Deus traria e punições que Deus traria sobre o Império Babilônico. Muito bem, mas chegou uma afirmação aqui pra gente que eu quero perguntar para você, professor Leandro, se ela é verdadeira. Ela está aqui na tela e olha só o que está sendo dito aqui. Deus não prega amor, pois seus seguidores derramaram muito sangue em seu nome. O que está sendo dito aqui, professor? O que é isso? Essa afirmação é verdadeira? Deus não prega amor, pois seus seguidores derramaram muito sangue em seu nome. A gente vê isso no Velho Testamento, mas como é que a gente explica essa afirmação? Ela de fato é verdadeira, professor? Vamos analisar. Em primeiro lugar, as pessoas não gostam de saber que Deus é justiça, só querem saber que Deus é amor. Até antes quando eu li Apocalipse 6:14 a 17, até tem uma expressão aqui que muitos não atentam. No verso 17, no verso 16, fala que na volta de Jesus os ímpios vão dizer o seguinte para as montanhas, Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então Jesus também fica irado contra o mal. Então as pessoas precisam entender que Deus é amor e que Deus é justiça. Esta afirmação, quando analisamos à luz de Levítico 18 e 20, antes eu vou dizer o que diz esses capítulos para depois julgar essa afirmação. Vamos começar por Gênesis 15:16. Deus prometeu a Abraão que a descendência de Abraão retornaria para Canaã após 4 gerações, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido o seu máximo, Ou seja, Deus toleraria os pecados dos povos pagãos por mais ou menos por 4 gerações, ou cerca de 400 anos. O que esses pagãos fizeram ao longo também deste período? Se você ler Levítico 18, capítulo 20, você vê que esses povos se tornaram gangrenas morais. Eles tinham um estilo de vida sexual tão depravado que eles mantinham relações sexuais com os próprios filhos, netos, sobrinhos, com animais. Ofereciam os filhos em sacrifício às divindades pagãs, matavam muita gente inocente. E o Espírito Santo foi trabalhando nessas nações para que eles se arrependessem dos seus pecados. Chegou o momento
que essas nações se tornaram uma gangrena moral e o médico divino teve que amputar aquela parte do corpo para não contaminar o restante da humanidade. Então, quando estudamos a Bíblia com atenção e responsabilidade, não chegamos a outra conclusão de que esta afirmação é bem mentirosa. Ela não condiz com a realidade, ela desconsidera o caráter amoroso e justo de Deus e ela segue por uma interpretação totalmente pessoal, que não norteou a sua conclusão pessoal através dos dados disponíveis no texto bíblico. Muito bem, professor, muito bem. Olha, indo para esse lado do assunto, tem uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram. Quem mandou foi a Márcia. Ela diz o seguinte: sou de São Paulo, capital, não sou adventista, mas adoro acompanhar a TV e a rádio Novo Tempo. Acho lindo a forma como ajudam as pessoas. E eu tenho uma dúvida. Por favor, pesque a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, Márcia. Ela gostaria de saber, professor, se sexo anal é pecado. Existe pecado nessa prática sexual, professor? Nós precisamos aqui ser bem francos, primeiramente, com o texto bíblico e também com a ciência, que nós vamos usar dados de ambos, tá? Em primeiro lugar, a Bíblia fala do assunto? Não, a Bíblia não fala do assunto no âmbito heterossexual. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em relação à sodomia, em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, entre outros textos, ela fala sim da relação homossexual. Então, eu dizer que o texto bíblico fala do assunto, eu não posso fazer isso porque ele não trata do assunto. Bom, já que o texto bíblico não trata do assunto, então vamos fazer uma análise da fisiologia humana, tá? E, obviamente, essa não é a minha área, né? Você pode conversar com pessoas, com sexólogos cristãos que entendem também, obviamente, da fisiologia humana e o que esses especialistas dizem, né? Que essa região do corpo humano realmente ela não é preparada para a penetração, tá? Ela não é preparada para isso. Uma das consequências é o afrouxamento do esfíncter, né? Que pode levar à incontinência fecal. Então, fazendo esta análise com base na fisiologia, realmente não parece, na verdade não é, né, adequada esta prática. Agora, usar um texto bíblico para dizer que trata do assunto eu também não posso fazer, porque a Bíblia silencia em relação a esse assunto, tá? Mas, neste caso, busque um princípio norteador, por exemplo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? Fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, então seria saudável ou correto causar lesões no corpo que é o templo do Espírito Santo? Certo é que um casal, quando vai decidir sobre o que fará parte ou não no seu repertório sexual, ambos devem considerar o princípio do amor em 1 Coríntios 13, né? Especificamente, esse versículo aqui, ó, que é o versículo 4, ó. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Verso 5, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses. Então, um casal tem que pensar o seguinte: essa prática sexual que eu pretendo adotar, ela vai promover prazer para ambos ou só para um e dor no outro? Se a segunda opção é o que vai acontecer, então esse cônjuge não está seguindo o princípio do amor do versículo 5 que diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Outro detalhe, aí eu finalizo essa explicação, faz parte da curiosidade humana. Todo o ser humano em algum momento tem curiosidade de experimentar novas coisas, tá? Agora você tem que analisar também o seguinte: se você tem uma fissura por esse tipo de relação, alguma questão emocional e psicológica está envolvida, tá? Quando um homem tem uma fissura por isso, muito provavelmente ele foi abusado sexualmente na infância.
Quando a mulher tem fissura por isso, registrou na mente dela esse desejo, essa vontade, essa necessidade de ser dominada. Então aí tem questões psicológicas que precisam ser trabalhadas num consultório de psicoterapia com um profissional qualificado. Eu acho que até próprio Romanos, capítulo 1, versos 26 ali, também fala alguma coisa sobre isso, né, professor? Homossexualidade também. Não fala da questão entre heterossexuais. É só por causa das homossexualidade. coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Aí no contexto é lesbianismo. E depois em relação ao homem é a homossexualidade. Entendi. Mas olha só, nesse assunto eu quero indicar para você a revista Esperança Novo Tempo desse mês. É essa aqui, ó, Sem Tabus. Se você quer conhecer mais sobre isso, olha só que interessante essa revista, tem as lições que essa revista tem. Por exemplo, a lição número 2, sexualidade e preconceito. O que esse guia de estudo está falando sobre isso? Dimensões da sexualidade. Outra, pornografia. O que biblicamente a gente pode aprender contra esse mal que tem acometido muitos casais, por exemplo. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre sexologia, isso na Bíblia, você pode pedir gratuitamente a revista Esperança Sem Tabus. Para você ter aí na sua casa, está aparecendo na televisão, é só você ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121. Liga agora, pode ligar agora, nós temos uma equipe ali pronta para receber a sua ligação e enviar para você esse guia de estudo Sem Tabus. A revista Esperança está maravilhosa, eu tenho certeza que vai te ajudar com muitas coisas que você possa ter dúvida com relação ao relacionamento entre marido e mulher, sobre essa questão da sexualidade, sobre essa questão de problemas que a sexualidade, essas distorções que na sexualidade são encontradas atualmente. Peça agora mesmo, é mais uma forma de nós entregarmos gratuitamente a você os guias de estudo, graças ao nosso projeto Anjos da Esperança, tá bom? Nós temos que ir para o intervalo rapidinho aí. Formule uma pergunta para a gente, manda para a gente aqui e vamos colocar o professor na mira. Eu espero você já já. Já estamos de volta ao vivo aqui, ó, e você pode participar através do nosso WhatsApp. O número é 12 981510101. Pode ser também pelo SMS, eu recebo aqui das duas formas. E nas redes sociais, Facebook, na miradaverdade.nt e Instagram, @naMiraDaVerdade. Essa aqui chegou pelo nosso WhatsApp e quem mandou, deixa eu ver se tem o nome aqui, a Heloísa, é isso? Ela diz o seguinte, por gentileza me esclareça essa passagem, pois fiquei confusa. Em Marcos 2,5, referente à cura de um paralítico, Jesus, em vez de uma palavra de cura, proclamou perdão ao paralítico. Nessa passagem, teria uma relação direta entre os pecados do homem e a sua paralisia, professor? Muito boa pergunta. Por que Jesus, ao invés de simplesmente falar que ele estava curado, falou os seus pecados estão perdoados? Tinha alguma relação a paralisia dele com relação a pecado? O que acontece? Toda doença é resultado da transgressão de alguma lei de Deus. Não necessariamente moral, mas pode ser uma lei de saúde. Então Deus tem várias leis. Deus tem leis de ordem moral, leis de saúde. O nosso corpo é governado por leis. Então este homem realmente estava doente em consequência da sua transgressão de certas leis, e também este homem estava com a consciência muito culpada. E olha o que Cristo fez. Cristo aqui percebeu que antes de curar o corpo, Cristo ia curar a mente do indivíduo. Então, quando Cristo perdoa os pecados deste homem, Cristo prepara o terreno mental para a cura física eficaz que se sucederia.
Lá em João 5,14, havia um homem que estava paralítico há 38 anos por causa de transgressões de leis naturais. E aí Jesus fala em João 5,14, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, Cristo curou ele, mas diz o seguinte, meu filho, você tem que reeducar o seu estilo de vida. Porque se você continuar transgredindo as leis que você está transgredindo, a doença vai voltar num estágio ainda mais avançado e pior para você. Olha que interessante. O que podemos aprender desses dois textos? De Marcos 2,5 aprendemos que Cristo é divino. Pois somente alguém que é divino pode perdoar pecados. Leia aqui até o versículo 8, 9, para você perceber que os fariseus, os escribas estavam questionando exatamente isso. Ah, mas como é que ele pode perdoar pecados só Deus pode fazer? Então, quando Cristo perdoa, Cristo está dizendo que ele é Deus. E em João 5 temos uma outra lição preciosa, né? De que continuar a transgressão de certas leis, inclusive de ordem natural ou leis do corpo, também proporciona doenças. Então, Cristo cura, mas ele também quer que seus filhos reeduquem o estilo de vida deles. Muito bem, professor, muito bem. E olha só, tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Instagram, é num perfil profissional, então eu não tenho aqui o nome da pessoa, mas ele diz o seguinte: existem outras denominações que guardam o sábado, como a Igreja de Deus Unida, os batistas do sétimo dia, os judeus messiânicos. A minha pergunta é a seguinte: eles também podem ser considerados remanescentes dos salvos dos últimos tempos? Eles também serão perseguidos por causa desta guarda? Ou somente a Igreja Adventista vai ser perseguida? Professor Leandro Quadros, primeiramente, são só os adventistas que poderão ser perseguidos por a fé que tem em Jesus e a guarda dos seus mandamentos, professor? Ou essas outras que também têm a guarda do sábado e outras pessoas a mais que aceitam a Jesus como seu Salvador? Como é que é isso? Como é que a gente explica um questionamento desse? Porque se ele está fazendo essa pergunta é porque ele já ouviu que nós, adventistas do sétimo dia, acabamos nos denominando remanescentes. Será que exclusivos, professor? O que é isso? Os adventistas do sétimo dia se consideram, sim, um povo profético, porém não o único remanescente de Deus. Se alguém lhe apresentou esse conceito, né, essa pessoa não conhece o adventismo, e se foi um adventista que lhe apresentou esse conceito, ele não conhece a literatura da própria igreja dele. Na verdade, quando você lê, especialmente o livro Questões sobre Doutrina, pode ler também o Nisto Cremos, e até mesmo tem uma seção no Manual da Igreja, né, que explica que a Igreja de Deus é dividida em igreja visível e invisível. Nós cremos que a igreja visível de Deus na terra, né, o povo remanescente de Deus é constituído pelos adventistas, mas também por cristãos fiéis sinceros que vivem à luz, que receberam e que são salvos pela graça de Cristo. Então o que eu recomendo para você? Aqui no livro Questões sobre Doutrina, que é um livro que explica muito bem as doutrinas adventistas, falando de que quem constitui a igreja remanescente, vou ler aqui para você página 162 e 160, algumas citações da 163, mas aqui eu recomendo que você leia da 162 até a 167. Qual é o livro? Questões sobre Doutrina. Depois podemos indicar aí o site da loja da Novo Tempo, onde a pessoa poderá adquirir este livro se quiser, tá bom? Diz assim, ó: cremos que a profecia de Apocalipse 17 aponta para a experiência e obra da Igreja Adventista. Lá fala assim que dos que serão perseguidos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então nós cremos que esse texto aponta para nós. Mas não cremos, isso está destacado aqui, que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a terra. Queremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs.
E aí, juntamente com esta afirmação, tem uma citação de Ellen White, do livro Grande Conflito, página 383. Ó. Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Olha que interessante. Ellen White nunca disse que a maior parte dos filhos de Deus estão na igreja adventista. Ela dizia que a maior parte estão nas outras igrejas protestantes. E no Grande Conflito, página... Não só protestante, não é, professor? Pois é, a página 449, ela inclui também os católicos. Né? Então, o que acontece? Não dá para dizer que só um adventista é remanescente. Isso é inviável. Somos sim um povo profético. Entendemos que em Apocalipse 10 há uma profecia que fala do surgimento do milerismo e depois da igreja adventista para contribuir com a pregação do evangelho. Mas nós não somos exclusivistas ao ponto de dizer que só nós seremos salvos. Isso não existe na nossa literatura e quem afirma isso realmente não conhece a nossa literatura. Então o que eu recomendo para você, amigo telespectador, antes de chegar à conclusão sobre uma doutrina de algum movimento religioso, vá na fonte primária. Não fale de uma denominação religiosa pelo que alguém lhe disse. Veja você mesmo, pelo menos numa obra oficial. Tá? Se você quiser se familiarizar com a doutrina adventista nessa obra, você pode acessar o site novotempo.com/loja. Ali vende este livro, entre outros que nós acabamos recomendando aqui no programa Na Mira da Verdade. Muito bem, professor. Já que você falou nisso, olha a pergunta que já chegou para a gente aqui. Ó. Boa tarde, boa noite. Sou Juninho de Mafra. Não acredito em religiões, mas acredito plenamente em Deus e Cristo Jesus. Onde encontro na Bíblia que especificamente eu devo ter religião? A Bíblia fala isso, professor, que nós precisamos ter uma religião? É muito comum, querido telespectador, ouvirmos pessoas e influenciadores, até bem intencionados, dizerem o seguinte: você tem que ser um cristão, não um religioso. Eu recomendo muito cuidado com esta afirmação. Por quê? No pensamento bíblico, não há como você ser um cristão e não ser uma pessoa religiosa. Eu creio que às vezes as pessoas confundem o termo religioso com fanático. Aí tudo bem, não dá para fazer essa confusão. Se essas pessoas querem dizer assim, olha, seja um cristão e não seja um fanático, eu vou concordar. O ser humano tem que ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Agora, essa questão assim, eu preciso de Cristo, mas não devo ser religioso. Eu amo a Cristo, mas não gosto de igreja, não combina. Não combina. E vou lhe explicar o porquê. Olha o que Cristo diz em Mateus 16, 16 a 18. Aqui no texto, não tem como separar a fé em Deus da religião. Diz o texto: respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, não foi um ser humano quem revelou a ele que Cristo é o Filho de Deus, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Cristo fala em edificar uma igreja, óbvio que o termo eclesia, no grego, quer dizer uma congregação de pessoas que se reúnem na Bíblia, em Atos capítulo 2, tanto no templo quanto em casa. Então não dá para ser isolado. Por quê? Porque 1 Coríntios 12 diz que Deus dá dons espirituais e que devemos exercer esses dons espirituais na sociedade e no convívio com os irmãos na igreja. Esse é um assunto amplo, eu não posso, agora por causa do tempo, me aprofundar muito, mas eu quero deixar um texto para você, meu irmão, e dizer que, obviamente, você crendo e amando a Deus, isso já é um grande passo.
Mas Deus quer sim que você chegue num momento em que você congregue, porque faz parte do plano de Deus que ao congregar e no exercício dos dons espirituais, nos preparemos para a volta de Jesus. E aí Hebreus 10, 25 tem um conselho para você. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia, ou seja, o dia da volta de Cristo, se aproxime. Muito bem, professor. Nós temos alguns minutinhos ainda e eu queria colocar essa pergunta aqui da Marinalva Ferreira. Ela diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. Depois da queda de Lúcifer, os anjos no céu que ficaram continuaram tendo o livre arbítrio? Eu sou da Igreja Missão Boas Novas e guardamos o sábado e não comemos carne de porco também. Abraços. Pesca aí a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, minha irmã. Professor, depois que os anjos foram expulsos do céu, juntamente com Lúcifer, isso não trouxe uma insegurança? Isso não passou a dar medo nos anjos que ficaram lá? Tirando até mesmo o livre-arbítrio, uma vez que isso aconteceu, essa calamidade no céu? Obrigado, minha irmã, por sua pergunta e parabéns por sua igreja aí estar compreendendo, né, certas verdades bíblicas. Parabéns mesmo. Não peguei o nome da igreja dela, depois eu quero saber. É a Igreja Missão Boas Novas. Missão Boas Novas. Um abraço a todos os irmãos e parabéns por estarem aderindo a certas doutrinas bíblicas que muitos cristãos acabam esquecendo, né? Veja, minha irmã, o livre-arbítrio nunca vai deixar de existir. Tá? Lógico, o livre-arbítrio humano é corrompido. Nosso livre-arbítrio é limitado. Nós precisamos da direção e da ajuda do Espírito Santo para exercermos este livre-arbítrio da forma correta. Porém, ele ainda existe, né? Se não tivéssemos nada de livre-arbítrio, não seríamos nada mais a imagem e semelhança de Deus e muito menos seres morais responsáveis. Em relação aos anjos, muito boa sua pergunta, o livre-arbítrio sempre terá de existir. Por quê? Porque ele está atrelado à natureza amorosa de Deus. 1 João 4, 8 e 16, que são textos bem conhecidos, dizem que Deus é amor. Para Deus ser eternamente amor, por toda a eternidade deve haver a possibilidade de ele ser amado ou não. Porque o amor, ele não pode ser imposto, ele tem que ser conquistado. Se Deus tira o livre-arbítrio de suas criaturas, ele deixa de ser amor. Ele não está dando a liberdade para alguém amá-lo ou não. Então, o que aconteceu? O pecado não fez com que Deus mudasse de ideia e tirasse o livre-arbítrio dos anjos. O que aconteceu foi que, ao Deus permitir a existência do pecado, e mostrar na vida de Cristo do que Satanás é capaz de fazer, Deus conseguiu desmascarar Satanás, Deus conseguiu expor Satanás, como lemos lá em Colossenses 2, 14 e 15, e aí os anjos foram convencidos racionalmente, sem a perda do livre-arbítrio, de que Deus é amor e que Deus é justiça. É por isso que lá em Apocalipse 12, 12, eles estão totalmente convencidos e felizes de que Deus agiu corretamente e que a cruz de Cristo realmente os proveu de respostas. Muito bom, professor, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aí respondendo as mais diversas perguntas que chegam aqui pra gente, professor. Obrigado, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, hein? Obrigado, Tito, também por sempre apresentar aí com muito boa vontade as perguntas dos nossos amigos. E obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou no programa de hoje. Que Deus guarde a sua vida, que Ele abençoe tudo aquilo que você fizer e que você não se esqueça que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, né? Seus questionamentos, as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Agora, eu quero dizer para você que você pode assistir esse e muitos outros programas nossos através do NT Play. Se você não conhece ainda, acesse ntplay.com e você vai conhecer os programas e ver os programas anteriores que nós fizemos aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço.